Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Amiga Espírita. Hoje estamos estudando mais uma vez o livro Sinal Verde, capítulo 48. Deixa eu mandar os aviõezinhos para o pessoal que for entrando. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo, né? Estamos aí. Eu tenho uma reunião às 2 da tarde, e para a gente fazer com tranquilidade, eu decidi começar um pouquinho mais cedo. Assim fica bom para todo mundo. Então, quem pôde entrar, eu só agradeço. Carol, boa tarde, bem-vinda. Mari também. Mames, boa tarde. Martiele, boa tarde, gente. Vamos então com calma, né? Eu preferi começar um pouquinho antes, só para não ficar correndo, né? A gente fica às vezes na obrigação de fazer 30 minutos, aí o texto rende um pouquinho mais. A gente quer conversar com calma, né? Então vamos indo com calma mesmo. Deixa eu escrevendo aqui o livro. Vê se eu mandei sim. Aqui, Rosana, boa tarde, bem-vinda. Deixa eu anotando aqui, enquanto o pessoal vai chegando, eu já anoto. Qual que é o livro? Capítulo 48, e chama Imprevistos durante Visitas. Essa é boa. Ai, ai, ai. Aldenice, boa tarde, bem-vinda. Pessoal que for chegando aí, fica à vontade. A gente sempre gosta de bastante participação, tem que estudar o livro e tentar entender um pouquinho, né, o que serve pra gente, afinal. Que o sinal verde, ele é isso, né, ele é um guia de conduta. Então, André Luiz nos deixou essas lições, como que a gente tem que se comportar mediante determinadas situações. A gente tá aqui quase acabando, né, acaba essa semana. Babi, boa tarde, bem-vinda, amiga. Vamos lá. Babi, eu tava vendo, eu tenho uma live na sexta-feira, 8 da manhã, viu? Aí eu tava vendo a agenda, né, já dos próximos dias, aí vai ficar meio complicadinho aí de manhã. Depois a gente até se conversa, que é a live lá no Rádio Espírita Esperança, né, no YouTube. Aí eu não vou conseguir ver o Taperinha de manhã, tá bom? Deixa o pessoal entrar. O João, não sei se vai conseguir entrar, né? Às vezes o pessoal não chegou a ver. E aí fica complicado. Mas vamos lendo aqui. E conforme o pessoal vai chegando, a gente vai dando aqui boa tarde, participando. Deixa eu acender a luz. Kátia, boa tarde, bem-vinda. Vamos a mais um estudo aqui. Imprevistos durante visitas, né? Quem nunca passou por algum imprevisto, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Vou começando aos poucos, aí o pessoal vai chegando, a gente vai cumprimentando. André Luiz começa assim, então. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Olha a situação, né? Vamos imaginar que a pessoa não chegou de repente, né? Ela já tinha programado, chegou ali, chegou para almoçar e tudo mais, e chega uma carta da Serasa, né? Para a pessoa tá com dívida. E aí, você vai ficar perguntando? Você viu ali, né? Que é uma dívida mesmo, né? Do banco, alguma coisa assim. E aí, né? O que a gente faz? Tem que ficar perguntando? Ai, tá devendo o quê? Chegou uma multa, né? Chegou uma multa em casa. Onde você passou? Quando você passou? Com quanta velocidade? Não sei o quê. É curiosidade humana, né, gente? Faz parte. Lourenço, boa tarde, bem-vindo. Faz parte dos nossos males aí, das nossas más tendências. Ficar curioso, querendo saber tudo de todo mundo. E aí a gente perde a noção, né? Perde o bom senso. Então, né, nunca fazer isso, nunca comentar. Só comentar, né, eu penso muito assim, André Luiz aqui não tá falando, mas no sentido assim, né, falar, o que você acha, já aconteceu com você, conta um pouco. Quando você dá abertura para uma visita para uma pessoa de fora, aí beleza. Caso contrário, não vai ficar perguntando as coisas, né, só chateia, e às vezes a pessoa fica até meio sem graça, né, mas é complicado. Vamos ver que mais. Ante uma discussão,
absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. E é uma coisa bem complicada, né? Porque, principalmente se você não faz parte da família, né? De repente você é um amigo, uma pessoa que não visita tanto. E aí, o que que você vai fazer, né? Hoje em dia é fácil, você pega o celular, você abaixa a cabeça e fica olhando o celular. Fala, não, tô vendo não, tô aqui vendo meu Instagram, meu Facebook, né? Hoje em dia dá pra disfarçar, né? Antigamente você vai no banheiro, né? De repente dá uma vontade assim de ir no banheiro, vai tomar um copo d'água, tem que disfarçar, que não dá pra entrar na onda não, né? Às vezes são coisas que, dependendo da situação, é você se aproximar em outra pessoa, precisa falar se precisa de alguma ajuda, caso contrário, não há nada a fazer, né? Monique, boa tarde, bem-vinda. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Aí eu vou ter que dar risada, né? Minha mãe vai entender bem. Eu sou a pessoa mais assustada para inseto ou qualquer coisa que existe. E o meu filho é igual. A gente é muito alerta. Então a gente faz isso sem querer. Não é uma coisa pensada. Então eu não consigo me segurar nisso. Eu confesso, barata, abelha, lagartixa, qualquer coisa que aparecer. O Murilo é mosquito. Apareceu um mosquito, sabe aqueles mosquitos de banheiro pequenininho? Aqueles lá já é motivo pra ele, ai, socorro! Mas ele é pequenininho, né? Eu que sou grande, que é a vergonha mesmo. A Matiele também, essa é quase impossível. Ah, gente, desculpa, Flávia, não tenho evolução suficiente pra ver um bicho, uma barata no lugar que você entra e não sair correndo, ou não gritar, ou não fazer nada desse tipo. Ficar, é uma barata. Não, eu não consigo. A minha mãe tem um episódio muito engraçado, que minha mãe é bem mais controlada que eu, né? Graças a Deus. Você nasce duas loucas em casa quando eu era solteira. Então alguém matava os bichos, né? E teve uma situação que tipo, minha mãe gosta de barata, você não liga pra barata até o momento que ela não voe, né? Se ela não voar, ficar na dela, beleza, ela faz o serviço ali, dá uma chinelada, uma vassourada, o que quer que seja. E aí chegou um dia a gente na sala, tudo, aí apareceu uma barata na cortina. E a minha mãe, calma, é só uma barata. Foi assim mesmo, né? Nessa calma. Ah, mas quando a bichinha voou. Aí, né, mãe? Aí não deu certo, não. Ah! Não tem jeito. Impossível. Rosane, boa tarde, bem-vinda. Sem jeito. Olha, André Luiz, eu sinto muito, mas eu não consigo. Ela voou, exatamente. Minha mãe até tentou, assim, né? Ficar calma, tranquila. Se você pensar, ela tentou, mas não deu muito certo. A partir do momento que voou, já era. A Babi tava com gafanhoto na live. Ai, Babi do céu. Gafanhoto é dureza também, hein? É dureza. De vez em quando aparece. Do lado de fora da casa da minha mãe, acho que aparece grilo, gafanhoto. Eu lembro de grilo, acho que gafanhoto também, né, mãe? E a casa da minha mãe aparece cada bicho que só por Deus também. Uns insetos aí meio grandes e estranhos. Mas não tem jeito, não dá pra. Eu não consigo fazer a Lady, não dá. Não dá pra ser Lady. Não tem como. Eu não disfarço. Ainda que hoje eu consigo, assim. Se eu estiver na praia sentada, é só uma barata. Bem assim, né? Se eu tô na praia sentada e passa uma abelha, algum bicho assim, eu até consigo, assim, não olhar e gritar. Eu consigo me controlar. Mas antigamente, não. E eu sempre tomei coisas assim, comi coisas que chama, né, abelha. Então, assim, é bem bacana, né? A pessoa procura também. Então, a gente não tem muito jeito, não. É falta de controle total. Eu não sou o melhor exemplo. A Monique falando, tem uma amiga que compartilhamos baratas no WhatsApp porque passamos por uma situação no restaurante. Nossa, com elas. Caramba, hein, Monique? Não, tem umas situações que esses bichos, viu? Não dá, não. Ai, me dá até agonia, dá até coceira aqui de você falar de compartilhar foto de barata.
Dá certo não, gente. Eu não curto muito essas coisas, não. Girassol, boa tarde, seja bem-vindo. Quiser falar o nome aí, fique à vontade, tá bom? Se ficar por aqui, estamos lendo Sinal Verde. Imprevistos durante visitas. Então, assim, eu não passei nessa prova de André Luiz, então esquece, né? Se alguém passou aí, gente, pontinha a mais. Vamos tentar ajudar os outros aí. A Rosane, minha filha chega a assustar o vizinho com os gritos. Eu não sei que os vizinhos nunca falaram, né, da casa da minha mãe. Que também a pessoa já é mais de idade, às vezes nem escuta tão bem, né? Mas geralmente eu dou uns gritos animais. Não falar nada, não. Não sou o melhor exemplo. Não sou mesmo. Tanto que o Murilo, né, de ver eu fazendo, claro que, né, também acaba ficando igual. A gente fica olhando assim, mas é complicado. Eca, Babi já encontrou na comida. Ai, credo, bem que eu já comi. Se o Vitor não tá aí comendo, né? Ainda bem, que às vezes a gente tá falando essas coisas, a pessoa tá comendo, não é legal, né? Agora que eu me toquei, olha só. Falando aqui de animal, de inseto. Mas não foi minha culpa, né? A gente tá aqui fazendo um texto. Então vamos seguir. A Kátia, eu só não aguento ratos, credo. Ai, nossa, é horrível, né, Kátia? É horrível, nossa. E rato é muito difícil, né, de você pegar, você descobrir ali onde tá o ninho, estão as coisas. Ui, horrível. Lourenço, tem o cunhado que tem quase 60 anos, tem medo de barata. É o... Eu vou chegar aí, Lourenço. Eu vou chegar um dia aí. Vou ter meus mais de 100 anos e vou ter medo de barata ainda. Mames, a minha mãe tá contando da borboleta bruxa. Então, essa borboleta, não sei se alguém conhece. É que a minha mãe mora de frente a uma escola, né? E a escola, assim, é quase um pedaço da Mata Atlântica ali em Santo André, né? Que Santo André é uma cidade que tem bastante prédio, casa, né? Não é uma cidade, assim, muito bem arborizada, né? E ali tem uma concentração de mata bem na frente da casa da minha mãe, que é essa escola. A escola tem seringueira, tem árvores enormes aí que plantaram e simplesmente estão ali, né? E aí os bichos todos moram lá, é casa de muito bicho, né? Inseto, animaizinhos e tudo mais. E tem essas borboletas aí, borboleta bruxa. Quem quiser buscar depois no Google, vocês olham. Ela, assim, ela é muito grande e ela fica dormindo, né? Fica meio parada, assim, quieta, e ela abre as asas. Então ela é isso aqui, eu acho, né, mãe? Ela é muito grande. Ela é muito grande. Isso ela, né, parada, imagina voando, né? E parece um mini morcego, horrível. Pra mim já é quase um morcego, eu já vejo nesse nível. E aí, quando eu morava lá, a casa da minha mãe tem um corredor, a sala, né? Sai da porta da sala, tem um corredor fechado, que é sobrado, né? E aí tinha a porta, eu tinha que passar por aquela porta, não tinha jeito. E ela ficava de vez em quando, essa borboleta aí, ela ficava bem do lado, assim, do ladinho. Como é que você ia passar na porta, né? Acho que também ficava na porta, né, mãe, algumas vezes. Ai, eu sei que eu ia trabalhar e nisso, né, saindo 6 da manhã de casa e chamando a minha mãe para ficar de olho na borboleta para passar, né? E o medo de você abrir a porta e passar, né? Mas não fazia nada, não, era medo da gente mesmo. Mas a gente, tem que trabalhar, tem que passar, né? Não gritava também, né? Pra não assustar o bicho, né? Vai que tem uma sensibilidade, né? Já passava rapidinho. A Marte, morcego é fofo. Eu não acho, não. Não compartilho, não. Boa tarde, seja bem-vinda. Aí vamos lá aqui por próximo. Raio, a Monique, o morcego é fofo se não grudar no seu cabelo. Graças a Deus, nunca grudou no meu cabelo. E eu tenho horror. E um dia a gente tava viajando e tinha um monte de morcego lá no lugar. Era um projeto Tamar, que a gente tava em algum lugar ali, e no Nordeste. E aí a gente chegou, né? Era o final ali do projeto, já tinha um passeio e tal. E aí tinha um lugar com livro de assinatura. E quando eu olhei assim, na parte de cima era um galpão, te juro. Eu acho que tinha mais de 100 morcegos ali. Eu olhei tudo lá pra cima, do meu lado, muito próximo. Mas eu saí correndo.
Eu falei pro Rodrigo, o Rodrigo tava do meu lado, eu falei, amor, olha só, aqui não sei o que, é morcego! Quando a gente se tocou que era morcego, porque parecia uns bichinhos bonitinhos mesmo de longe, né? A gente, vamos embora daqui agora, a gente foi tudo quietinho assim, já indo, porque, senhor, dá não. Eu sou muito medrosa. E graças a Deus tava bem longe, tá bem no alto, viu, Monique? Nunca entrou no meu cabelo, não, que eu nunca fiz essas trilhas em caverna, essas coisas assim que eu sei que tem morcego, não, eu não me arrisco, não. Pelo amor de Deus, né? Não dá não. Ai, ai, ai. A pessoa tá toda assustada com o morcego no cabelo. Rô, porque ó, o André Luiz tinha falado antes, Rô, que a gente não pode gritar, né? Principalmente quando tá entre visitas, né? Ficar gritando, exclamando quando você vê inseto ou pequeno bicho, né? Pequeno, inseto ou pequeno animal. Então eu tô falando que eu não tenho equilíbrio nenhum. E a gente tá aqui falando dos bichos e pelo jeito aqui, né? Quem é equilibrado aqui não entrou na live, porque não dá não, é fofo de longe, concordo com a Marte, ó. Morcego é fofo de longe. Vamos ver então aqui. Conservar calma, sem interferência, toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. É complicado também, né, gente? Porque você tá ali visitando a pessoa. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Você tá ali visitando a pessoa. E a Ju também, boa tarde, gente. Hoje tá batendo às 1h30, né? O pessoal tá acostumado a entrar. Eu entrei um pouquinho antes, viu, hoje. Que eu tô conversando aqui, só pra não atrasar muito. E eu tenho uma reunião às 2, falei, não, vou entrar um pouquinho antes, a gente faz com calma. Então a gente falou aqui, né? Estamos falando dos bichos aqui, é imprevisto durante visita. Então você tá numa casa de alguém, não sei o que, entra um bicho. Entra uma barata, não pode gritar, daí eu já não tenho evolução. Aí agora aqui tá falando, você tá na casa da pessoa e aí chega uma criança, né? O adulto vem e dá uma repreensão, ou seja, fala uma coisa bem grossa, bem agressiva pra criança, ou sei lá, né? Ofende, violenta, né? Uma repreensão, ele não fala exatamente aqui o que é. Mas é complicado, né? Porque é de uma indelicadeza muito grande da pessoa também que está recebendo. Calma, sem interferência, ela é bem complicada, né? E aí é difícil até você chegar, dependendo de como foi a repreensão, né? Maria da Conceição, boa tarde, bem-vinda. Papis entrou. Ei, Papis, boa tarde. Tá esquentando a comida, eu saio correndo 3 dias, 3 noites. Eu, hein? Nossa, não dá não, eu também. Eu sou a pessoa mais medrosa que tem. Lindami falando, isso é uma lagartixa debaixo do meu lençol, quando eu estava quase dormindo. Ui, credo. Ai, 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 tem que olhar, né? Eu sempre olho a cama, assim, que eu sou meio assustada com essas coisas. Mesmo em casa também, viu? E aí daqui da criança é bem difícil, né? Porque imagina só, você tá numa situação que a criança foi repreendida ou que bateram na criança na sua frente. E principalmente quem não utiliza dessa violência, né? Com criança ou com quer que seja, você estranha muito. Então é difícil, assim, eu acho que é a mesma coisa quando tem duas pessoas brigando. Simplesmente você, né, que foi o primeiro, tem duas pessoas brigando. Você tem que manter a calma, vai no banheiro, vai tomar uma água, dando uma possibilidade de abertura, conversa com outra pessoa que tá de fora, né? Porque não dá para controlar essa questão, né? Que aí a ação já foi feita, são outras pessoas, é outra educação. E aí se você falar alguma coisa, de repente a pessoa vai ser rude até com você, né? Então não adianta muito não. A Rô falando, eu também, né, Rô? É terrível. Inseto, depende de onde a gente mora, né? Eu também não tenho não, nenhum. Não dá ainda, ainda não evoluí nesse ponto não. Aí ele continua: abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Nossa, ainda mais, né? Imagina só a pessoa também comentar, né? Tipo, o que a pessoa pode falar? É que é muito complicado. Tem coisas assim que eu vejo, por exemplo, você avisar que você pegou um copo e tá quebrado.
é necessário, né? Não é um comentário negativo, porque às vezes a pessoa pode se machucar depois lavando a louça, né? Deixar bem claro isso. Mas, por exemplo, você pensar uma louça quebrada, o copo tá com o prato tá com uma lasquinha, alguma coisa assim que não seja perigoso, é melhor não comentar, né? Que também às vezes a pessoa já viu e não tem um novo, né? Tá fazendo com aquilo mesmo, né? No Pará, né, Rô? Imagina, no Pará deve ter umas coisas aí que, né, muito além dos insetos, né? Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Então a gente tem que ser sempre delicado, né? Enquanto estamos ali indo visitar a pessoa e tudo mais, assim como de repente às vezes a gente tem uma louça, alguma xicrinha, algum pires lascado, a gente acaba não usando se não tem outro. Mas e se não tiver, né? E a pessoa vem, comenta e aí incomoda mais ainda, né? Porque não é isso que importa, né? O que importa é a alegria de você estar recebendo uma visita, você trocar uma experiência, você conversar, dar risada. É isso, né, que a gente tem que se preocupar. Então são pequeninos aí acidentes e contratempos que a gente tem que tomar cuidado, né, para não deixar afetar também. Que a gente não sabe como a pessoa tá, o que ela tá passando. Aí ele continua aqui. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Então imagina só, né? Você está ali com uma pessoa, com um amigo, chega uma pessoa que você teve uma discussão, você não se dá bem, né? Hoje, ou você já até foi amigo e não é mais. E não dá assim, a pessoa entrou por uma porta, você sai na sequência, né? A gente tem que ter um pouco de respeito à pessoa também que tá recebendo a gente, né? E aí cabe também ao bom senso de cada um, sempre. A Rô falando aqui, uma coisa que a minha mãe sempre me orientou é que cada casa tem sua rotina e seus costumes. Não cabe a nós comentar sobre. Completamente de acordo, Rô. E mesmo quando a gente pensa, né, na questão, acho que não tá falando aqui, mas aí você vai na casa de alguém, a pessoa, sei lá, não tem costume de jantar. E aí você tá lá, você faz um lanchinho, né, junto com as pessoas que estão lá. Fala, ai, não tem janta? Não tem janta aqui, não. Vocês não fazem isso? Porque eu faço, eu não sei o que. E às vezes a gente se coloca nessa posição de que a gente é o certo, de que a gente faz todas as coisas certas, que a gente sabe tudo. E aí acaba criando um mal-estar entre as pessoas, né? E é desnecessário. A gente tem que ser um pouco mais simples, né? Nessa questão do relacionamento. Não pode ficar toda hora querendo provocar as pessoas ou querendo mostrar que você é melhor nisso, melhor naquilo. Não importa, né? Se você é bom em algo, se você pode ajudar com alguma coisa, vai vir uma situação para que essa oportunidade de ajudar ela chegue. Não precisa a gente ficar se exaltando e falando, né? E tudo mais. Cabe a gente, não, ao contrário, sermos humildes, caridosos, ajudar, dizer uma boa palavra, falar, a pessoa fala, ai, tô sem, sei lá, foi servir a mesa, tá sem um joguinho de prato. Aí faltou lá, fez um joguinho de prato diferente, colocou pra você. Não tem que comentar, ai, é diferente, né? Não, tá ótimo. Se a pessoa falar, olha, desculpa, é esse aí que eu tenho, não, tá ótimo. O que importa, né? O que importa é a comida, o que importa é servir, o que importa é seu carinho. A gente tem que sempre reforçar o sentimento que a gente tem com a pessoa que tá ali recebendo a gente. Então não importa essas coisas materiais e tudo mais. E nem por isso também, às vezes aparece um bicho, você já vai ficar espalhando que a casa é suja, né? Imagina que horror. Você fala, ah, não, aqui entra porque a pessoa não limpa direito. A gente chega em umas conclusões, às vezes, nada a ver na nossa vida e sai julgando. E você não sabe como são as coisas, qual a realidade das pessoas, o que cada um tá passando. E às vezes mesmo, se a pessoa não estiver limpando direito porque ela não tá bem,
não tá bem para limpar a casa, está com alguma doença, algum transtorno, alguma coisa ali que ela não tá com vontade de fazer as coisas. E aí, por que que você vai falar isso? Se você comentar isso, de repente você falando isso para a pessoa vai se sentir pior ainda e pode se afundar naquele quadro de doença que ela tá. Então a gente tem que ter muito bom senso, além do normal, além do que o André Luiz aqui fala, porque a gente não sabe o que afeta a vida de cada um, né? Essa é a verdade. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. E é muito complicado nessa questão da relação com o outro, porque pegam isso mesmo, são pequenas coisas que às vezes você faz sem perceber e você pode acabar ofendendo, magoando o outro, né? E tem umas coisinhas assim que são tão pequeninas e que acabam machucando a outra pessoa e a gente às vezes nem percebe que fez. Então é ficar mais atento ainda, né? É bem difícil, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma cultura, tem um costume, né? Como a Rô falou. Patrícia aqui falando também que o marido fala também, cada família tem sua particularidade. E a gente tem que entender, né? Não tem que sair reparando só porque você tá na casa de outra pessoa, você vai ficar reparando no que ela faz, no que ela deixa de fazer, qual que é o costume, né? A Luísa, que cada um de nós compõe sua própria história, sim, e muitas vezes você acaba ofendendo sem querer, né? Sem saber o motivo. Querer não, porque querer é a intenção, você sabe que aquilo não vai ser algo positivo, mas você fala algumas coisas e não precisa, né? Não são necessárias. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas. Quem é esse? Quem é ela? É da sua família? O que faz aqui? Ou será que já conhece essa criatura? Ai, ai, né, gente? Imagina só essa situação, né? E às vezes a pessoa às vezes é muito direta, né, em como que fala, e fala às vezes até por brincadeira, né? E até a gente, quando escuta algumas coisas assim, a gente tem que relevar, né? O Aloysio tá falando aqui, parece música, mas eu não sei, eu não tô conseguindo reconhecer, mas tá bonito, né? Que cada um de nós compõe a sua própria história, cada um de si carrega o dom de ser feliz, de ser capaz. Parece música, mas eu acho que não é não. Ele tá ou ele tá inspirado mesmo pela poesia, assim, pelos textos, ou é alguma música. A Luísa ajuda a gente aí, que ficou bonito, de verdade. Cada um de nós com a sua própria história, cada um carrega o dom de ser feliz, de ser capaz. É isso aí, é uma música, falei, tá parecendo música mesmo. Tocando em frente. Ah, do Amir Sater. Eu não sou muito boa dessas músicas aí. Com certeza eu devo conhecer, mas eu não estou me lembrando, não. Depois eu olho. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre isso, né? Quem é você? O que você faz aqui? Né? É uma indelicadeza às vezes, né? Ó o João chegando. Boa tarde, João. Bem-vindo. Hoje eu comecei um pouquinho antes. Comecei 1h15. E aí agora, né? Já estamos quase na reta final. Mas é que eu tenho uma reunião às 2. E aí eu não quis fazer na correria, né? Melhor a gente fazer com calma. Ah, eu vou procurar. A Luísa, eu vou procurar que o Simão Pedro fez. Legal. Tem umas músicas que são lindas, né? Que dizem tanto, né? A gente pode refletir tanto, né? Sobre várias músicas. E mais uma aqui, ó. Estamos na penúltima já. Se os donos da casa estão prontos para sair, no justo momento da nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. E a gente tava falando aquele dia das visitas, isso, né? Que às vezes a gente tá pra sair e chega alguém. E aí, o que você faz, né? Quando a pessoa chega do nada, sem avisar. E às vezes tem uma festa, né? Tem alguma coisa importante.
E aí cabe, né, ao bom senso de quem tá vendo isso perceber, né? Agora André Luiz tá falando do ponto de quem tá vindo visitar. Então tem que deixar mesmo, né? Deixa à vontade, falar, ai, tudo bem, numa próxima vez eu vou. Tem gente, às vezes, né, que às vezes até tão sem noção que convida até pra ir junto, né? Onde você vai? Ah, vou junto com você, né? A pessoa acaba perdendo o bom senso, né? E é bem complicado isso, né? Às vezes a pessoa chama por educação, fala, ai, tô indo fazer tal coisa, quer ir também? Aí a pessoa fala, ah, eu quero, pronto, né? Já causamos um problema, porque chega lá, a pessoa não foi convidada e muitas vezes isso causa um mal-estar, né? Então é tudo a questão do bom senso. Fiz o contrário da música, andei depressa para chegar a tempo. Peguei o bonde andando, mas pelo que eu vi o Almir falar, essa música foi quase uma psicografia. Nossa, eu vou procurar essa música depois e me atentar à letra. Muito interessante mesmo. Sávio, discípulo espírita, seja bem-vindo aqui. Estamos finalizando. E aí André Luiz termina, né? Quem visita deve levar sempre consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Que bonitinho, então, né? Se a gente ter esse entendimento, ter esse otimismo, calma também, só observar, compreender que cada um tem seu momento, cada família tem as suas coisas, né? Suas particularidades. A gente vai entendendo, né, o outro. E não existe o certo e o errado. Não tem aquilo que se deve ou não deve fazer, mas tem um bom senso. E não cabe a nós também julgarmos o que a gente faz na nossa casa, se é melhor ou pior. Porque cada um faz as coisas de uma maneira. Não tem uma cartilha, não tem um manual, né? Simplesmente Jesus também não deixou, né, uma cartilha ali, um passo a passo. Falou simplesmente para nós amarmos uns aos outros, para a gente ter amor em tudo que nós fazemos, em todas as nossas ações, as nossas visitas, os nossos pensamentos, se forem pensamentos positivos e de amor, a gente tem sim que seguir em frente e continuar fazendo o nosso melhor com o propósito do amor. Então, tudo que o amor nos ronda, tudo que a gente vê com olhos bons, com positividade, com aprendizado, com tudo que a gente pode passar aqui para frente, é o que a gente vai levar, né? Então, aí a gente começa também a ser mais compreensivo com as outras pessoas, porque como eu disse, né, anteriormente, se as pessoas estão ali e faz um comentário, você não sabe que a pessoa está passando dentro de casa e você comenta de uma loucinha ali que está lascada, um negocinho, ou um cantinho que está sujo, uma teia de aranha que está no canto ali da parede, e aí, como vai ficar, né? Às vezes a pessoa não tá legal, ela não tá bem, e isso só vai despertar mais culpa dentro dela. E olha o mal que você vai estar fazendo, né, como visita, inconscientemente. Agora, se a gente colocar amor em nossas ações, se a gente vê tudo com esses olhos de amor, como que a gente vai enxergar? A gente vai olhar, não vou comentar não, porque ela vai ficar magoada. Vou tomar cuidado para não fazer um comentário de uma maneira mais rude, porque eu sei que ela pode se chatear, ela pode não estar num bom dia, né? E a gente vai tentando, né, ter mais delicadeza nas nossas ações, o que é um pouco difícil, né? Muitas vezes para todos nós. Sábio vai ficar gravado assim, viu? Já deixo gravado aqui na sequência, depois você pega o comecinho. Foi bem engraçado o começo, que a gente tava falando dos bichos, e todo mundo aqui já falou que não tem equilíbrio nenhum para lidar com barata, lagartixa, aranha, morcego, qualquer coisa que aparecer, que a gente grita mesmo, né? Não estamos aqui evoluídos, já mostrou que aqui tá todo mundo aprendendo mesmo. E a Lúcia entrou também, bem-vinda, Lúcia. Estamos fazendo leitura do livro Sinal Verde, tá bom? E finalizando aqui, a live vai ficar gravada e vocês ficam à vontade para assistir depois também e comentar depois quando assistirem a live. Mas é basicamente isso, né, gente? Tudo na base do amor, tudo na base do entendimento ao próximo, e assim a gente vai também moldando o nosso jeito de ser, porque a gente é meio bruto, meio rude às vezes mesmo, e um pouco egoísta também. Então, se a gente começa a exercitar isso e pensar 2 vezes antes de tomar alguma ação, a gente começa a se policiar, né?
Então vamos levar para nós aí o que a gente pode fazer de melhor dentro da nossa casa, com os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, né? Que não quer dizer que mora tanto tempo com a gente, que tá aí, né, a vida inteira passando com a gente, que a gente tem que maltratar as pessoas também, né? Mesmo que as visitas sejam seus pais, seus filhos, irmãos, mesmo que seja isso, mas a gente tem que sempre ter um cuidado, principalmente com essas pessoas, que muitas vezes são as pessoas que a gente tem que estar aqui mesmo para passar essa lição do amor, para exercitar o amor ao próximo, né? E Kátia, travou? Espero que tenha voltado, mas tô finalizando já, tá bom? Vou agradecendo já a presença de vocês. Babi, Martiele, Sávio, João, Vitor, Rô, Ju, Kátia, Mames, Carol, Rosane, Maria da Conceição, Papis, Aldenice e Lúcia. Gente, muito obrigada, viu, por terem compartilhado esse momento comigo. Peço desculpa para quem entrou 1h30, que hoje eu entrei 1h15 porque eu tenho uma reunião agora. Mas a gente vai dando um jeito, assim a gente termina com calma, né? E é o que importa, a gente refletir com calma, dar risada e fazer nossa tarde mais gostosa aqui com os ensinamentos do André Luiz, tá bom? Uma ótima tarde para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau!